Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Magiscast, o podcast oficial da Rede Inaciana de Juventude Magis Brasil. Eu sou o Guilherme Freitas, atualmente estou na comunicação da Rede Magis Brasil e hoje acolho aqui dois grandes convidados para nós aprofundarmos o nosso entendimento, a nossa conversa sobre espiritualidade inaciana. Mas antes de apresentá-los, queria convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, Magis Brasil, Instagram, Facebook, YouTube e também no Spotify. Não esqueça de nos seguir porque lá todos os dias tem conteúdo para formação e também informação. No primeiro semestre deste ano de 2025, nós tivemos um episódio falando sobre os exercícios espirituais, mais especificamente para jovens, aquilo que acontece dentro do Magis Brasil. A nossa convidada na época, Emiliana, falava um pouco das diversas formas de realizar os exercícios. E a nossa ideia hoje é ampliar um pouco isso. Lá naquele episódio nós falávamos também das parcerias que acontecem entre as frentes apostólicas e também as redes apostólicas dos jesuítas aqui no Brasil. Nós estamos falando especificamente aqui do Magis, mas existem outras redes que também compõem a província e que realizam diversas atividades. Hoje, especificamente, vamos aprofundar o elo, a relação entre o Magis Brasil e também a Rede Servir, que é a rede articuladora da Frente Apostólica Colaboração, Fé e Espiritualidade da província dos Jesuítas aqui no Brasil. Os dois grandes convidados, um brasileiro e o outro internacional, que a gente tá pouca coisa não, viu? A gente é importante aqui. Eles vieram então para nos ajudar a falarem dessa realidade, da espiritualidade inaciana hoje, na realidade do mundo, mas também especificamente aqui na realidade do Brasil. O nosso primeiro convidado, Padre Rossano Zas Fris. Ele que é jesuíta, ítalo-peruano, professor de Teologia e Espiritualidade Cristã na Universidade Pontifícia de Comillas, na Espanha. Tem mestrado em Psicologia, Espiritualidade e Mística. É doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana em Roma e é autor de diversos livros e fundador também de revistas, Ignaziana.org e Mysterium.it. Padre Rossano, seja muito bem-vindo, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui conosco e um privilégio muito grande. Obrigado pelo convite, estou muito contente de estar com vocês. Muito bem, vocês viram que aqui a gente vai ter que exercitar aqui a nossa, as várias línguas. Eu mesmo não falo, mas a gente consegue se comunicar. E o nosso outro convidado, o Padre José Laércio de Lima. Padre que é jesuíta brasileiro, nacional nosso, e hoje ele atua como secretário para a Frente Apostólica Colaboração, Fé e Espiritualidade da província dos jesuítas aqui no Brasil. Ele coordena o Núcleo Apostólico do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, e trabalha também na articulação da Rede Servir. Ele é mestre em Teologia Espiritual Inaciana pela Gregoriana e também ele é escritor, gente, autor de livros como A Ousadia de Amar até o Fim, e acompanha especialmente o Ministério dos Exercícios Espirituais. Seja muito bem-vindo, muito obrigado também por topar essa conversa junto conosco. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, já que eu acompanho o Magiscast, então foi uma alegria receber e ter essa oportunidade de estar com vocês. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu falei um breve histórico aqui, mas ouvi dizer que vocês já se conhecem de tempos passados, né? Como é que é essa história, de onde vocês se conhecem? Para quem está acompanhando a gente, nós tivemos recentemente o 3º Simpósio de Espiritualidade Inaciana, e por isso, então, o Padre Rossano está conosco aqui no Brasil, porque ele foi um dos palestrantes, né? Que nos ajudou com as reflexões. Mas como é que surge essa relação, para além da questão dos jesuítas, né? Da ordem, mas a relação de conhecimento de vocês também? Pois eu diria que o conhecimento veio a partir de uma crise, né? Uma crise no momento em que eu estava em Roma estudando, fazendo meu mestrado, e eu estava em discernimento para ver que tipo de orientação eu teria para a minha tese e precisava fazer escolhas. E aí, já no prazo final ali de mudança de aula, eu mudei para a aula com ele, porque diziam que ele era muito exigente, muito difícil, e aí sempre foi ficando para a última opção. E naquele momento ali de dificuldade, eu tinha que mudar de aula, porque eu vi que aquela que eu estava não estava boa, ainda tinha um dia para mudar, e fui para a aula dele. Não sabia que ele tinha estudado no Brasil, não sabia da orientação um pouco da linha de pesquisa dele, mas quando entrei, fiquei e assisti a primeira aula, metade da primeira aula, aí no intervalo já falei com ele, e ele disse, pois fique aqui, venha, vamos continuar.
E aí vi que ele já falava português também, estudei. Foi criando a sintonia. Criando a sintonia, a metodologia dele, e eu fui vendo a linha de pesquisa também. E, claro, o fato de ter estudado no Brasil já ajudou bastante. Então, nos conhecemos aí em 2016, em Roma, em plena Gregoriana, como aluno e professor. Era um bom aluno? Sempre melhorou. Melhorou muito. Você vê espaço, né, para avançar. Sempre evoluiu, né? Claro. Você sempre evoluindo. O mestre que era bom. Muito bem. Então a conexão já surge dentro desse ambiente também de conhecimento, de estudo, né? Para nós começarmos a adentrar, então, na nossa temática, falando da espiritualidade nos dias de hoje e de uma espiritualidade específica, que é a espiritualidade inaciana, né? Que é tão cara para a igreja no mundo todo. Nós sabemos que no mundo contemporâneo é um desafio muito grande, né? Porque hoje fala-se muito dessa questão da espiritualidade. As pessoas se dizem, né, que tem essa necessidade de algo transcendente espiritual, mas muitas vezes não religioso. Ela quer se desvincular dessa questão talvez mais institucional e fazer uma experiência às vezes muito intimista, muito particular, né? Dentro da minha concepção, do meu entendimento. Assim, como que vocês, enquanto jesuítas, enquanto homens de igreja, homens de Deus, e homens também que têm a possibilidade de acompanhar outras pessoas, né? Como é que vocês leem esse cenário dessa mudança de mentalidade, da postura das pessoas em relação ao vínculo da espiritualidade com a questão da religião? Como é que vocês enxergam? Qual que é a leitura deste cenário? Eu acho que podemos centrar a evolução desse processo com a história que tem a palavra espiritualidade. A palavra espiritualidade, até 50, 60 anos atrás, era uma palavra que era sinônimo de espiritualidade cristã, espiritualidade católica. Mas acontece que com o processo de secularização, quer dizer que a influência da doutrina cristiana e católica na sociedade começou a subir o influxo de uma democracia, vamos dizer, religiosa. E então aconteceu que este processo, nos últimos 50, 60 anos, tem levado a que a presença da doutrina espiritual da Igreja fique como ao lado de outras doutrinas muito democraticamente. Então tem perdido esse influxo que tinha a Igreja, a doutrina, mas a vida cristã na sociedade. Isso por um lado. Mas por outro lado acontece que este mesmo processo de secularização tem levado a uma revalorização da condição humana. E então, hoje, entendemos por espiritualidade, num sentido muito antropológico, humano, o exercício das funções superiores, da vontade e da inteligência. Então, espiritual vem a ser um homem ou uma mulher que exercita o sentido da vida, por exemplo, responder à pergunta da vida. Do que sentido tem a vida, procura a vida, todos procuramos o sentido da vida, e nesse sentido todos somos espirituais. E por isso podemos dizer, não sei, Santo Inácio é espiritual, mas também Freud, não? É espiritual ao mesmo modo. Por quê? Porque todos exercitamos as nossas funções superiores espirituais que nos diferenciam dos animais, e então é por aí que todos somos espirituais, mas por o processo de secularização, a perda do influxo da Igreja no imaginário social da espiritualidade propriamente cristã e católica, então quando isso se perde, se revaloriza também por toda uma revalorização de toda a cultura humana, as ciências, então tem um processo no qual cresce o sentido laico da palavra e decresce o sentido cristão. Então, hoje, falar de espiritualidade é falar de tudo
não tem mais esse sentido cristão. Por isso, como eu espero que você vai me perguntar depois, por isso a proposta do livro, passar da palavra espiritualidade cristã à vida cristã, espiritualidade ignaciana à vida cristã ignaciana. Muito bem. Então a gente vê que, de fato, essa leitura, né, de entender que quando a gente fala hoje, né, na modernidade, na contemporaneidade de espiritualidade, tem uma conotação muito mais ampla do que talvez algumas décadas atrás, quando a gente falava de espiritualidade e era algo mais específico, que era cristão, né? Laércio, como que essa vivência desse entendimento mais amplo que é a espiritualidade aterriza da nossa realidade aqui no Brasil de tantas pessoas, né? Eu vejo, a partir daqui do Magis, nós temos vários jovens que procuram a experiência dos exercícios nessa busca de entender o que é essa espiritualidade, como é que eu me conecto com Deus, se eu não me conecto com Deus, justamente porque talvez é tão amplo que as pessoas ficam perdidas, né? Eu vivo uma espiritualidade, não vivo uma espiritualidade. E a Rede Servir propõe muitos caminhos para aprofundar não só a experiência, mas o próprio entendimento de formação, né? De como é que a gente entende o que é essa espiritualidade. Então, é importante lembrar que a busca por espiritualidade, por mistério ou compreender mais Jesus, passa também pela busca do conhecer-se. Então, a busca do sentido da vida está aí. A busca do compreender a si mesmo está aí. Agora, é óbvio que temos realidades culturais bastante diversas. Por exemplo, uma coisa é a gente falar de espiritualidade e religião, instituição, na Europa. Sim. Outra coisa é falar de religião, espiritualidade e instituição aqui no Brasil. É sempre um contexto. Justamente nesse contexto. Porque, por exemplo, basta a gente ver os números do IBGE e a gente vê esse grande avanço das igrejas, não é? E que agora a gente detectou também que houve uma estagnação, por exemplo, nas igrejas evangélicas, pentecostais, né? Sim. Em compensação, na Igreja Católica estabilizou. Mas o que circula entre todas? Essa busca de sentido, essa pergunta mais profunda, que passa pela busca de Deus e de um lugar, de um grupo, de uma comunidade. E isso no Brasil tem sido muito forte. A busca por me sentir pertencente a um grupo. Talvez a gente não saiba dizer ou identificar a pessoa, né, que está em busca, qual é a pergunta que está motivando. Às vezes é por religião, por um grupo, por uma espiritualidade. Mas eu sinto que por trás, como pano de fundo, é quem eu sou, para onde eu vou, para quem eu sirvo, para que coisa. E aí vem a grande crise dessa diversidade, da próprio modo mais democrático de crer, em que as pessoas são livres. A partir da ideia, da experiência que ela faz de Deus e de Jesus, ela também muda de religião com muita facilidade. Sim. Ou mesmo cria a sua igreja com muita facilidade. Então, ao invés de uma decadência de Deus, a gente vê uma crise na instituição, Exato. Nas instituições. Porque se hoje eu não me sinto feliz na igreja católica, eu vou para a igreja evangélica, que tem várias opções, para uma igreja mais neopentecostal, que há várias opções. Então, a busca por Deus, pela religião, pelo simbólico, pelo espiritual, é grande. O que as pessoas não querem é uma relação profunda com a instituição. Sim. Então, elas se sentem muito livres para mudar a hora que quer e até mesmo dizer, eu creio em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião. Então, dá para entender que, como Rede Servir, o nosso grande desafio é entender a pergunta que a pessoa traz. Porque, às vezes, o que a gente tem para oferecer são os exercícios espirituais. Mas a gente precisa entender o que essa pessoa está buscando para oferecer o exercício do modo certo, ou a experiência de Deus na métrica certa, para essa pessoa que, às vezes, está com outra pergunta. E vocês sabem disso, porque vocês trabalham com jovens, e vêm jovens de toda parte, de todos os modelos, e com experiências muito diversas. Os adultos também, até porque já viveram mais. Então, há outras crises que a Rede Servir tem tentado compreender e responder.
Daí também o porquê do simpósio, né? E é uma missão muito grande isso, né? Porque, de fato, não é só apresentar respostas, né? Porque, às vezes, as pessoas vêm com perguntas e querem as respostas prontas, né? E eu imagino que isso também aconteça na vida adulta, mas muitos jovens, inicialmente, se deparam com uma frustração justamente porque ele vai encontrar mais perguntas, né? Ele vai para uma experiência de... Aqui nós temos tarde de espiritualidade, os exercícios em etapas, e ao acompanhar, ao ouvir os jovens, a gente percebe essa angústia, que é própria, eu acho que, do ser humano, né? Essa busca de um autoconhecimento, de se entender, de sentido da vida. A gente vem com uma pergunta esperando uma resposta, e de repente a gente recebe mais perguntas para responder. Também. E eu acho que nesse ponto, Padre Rossano, talvez venha essa proposta do Senhor dessa reflexão, aqui do livro, gente, o livro do Padre Rossano, que ele comentou, A Vida Cristã Inaciana, de um entendimento, de passar de um entendimento de uma espiritualidade inaciana para uma vida cristã inaciana, porque é a questão da espiritualidade que ela é encarnada na vida, ela não é separada, ela não é uma coisa à parte, né? O senhor tem a perspectiva mais global por conhecer outras realidades, né? Mas traga um pouco daquilo que a gente experimenta aqui no Brasil, que a gente vê um movimento muito grande hoje, principalmente de jovens, que busca essa desassociação. A forma como eu vivo minha espiritualidade não tem nada a ver com a forma como eu vivo minha vida. E aí fica uma coisa meio fragmentada, né? Até meio esquizofrênica, porque principalmente no ambiente digital, nós que estamos aqui, às vezes pode nos possibilitar isso, né? De achar que a gente tem uma vida, que a vida das telas, aquilo que eu mostro, aquilo que aparece, e depois eu tenho outra vida que é aquilo que é o real, o concreto. Ao acompanhar um pouco as juventudes, a gente vê que um dos desafios que nós temos é que os mais novos, que já são nativos digitais, já nasceram dentro com essa realidade, com esse ambiente, para eles não há dissociação. Às vezes até o contrário, para eles a vida real é o que está na tela. O importante e o que verdadeiro é o que está na tela, aquilo que eu mostro, aquilo que o outro está enxergando, aquilo que eu publico. Então aquilo que eu vivo no dia a dia não tem tanta importância. Então é muito mais importante se eu ganho likes, se eu ganho seguidores, se as pessoas vão comentar a minha publicação falando sobre espiritualidade, falando sobre religião, sendo criticando ou não. E aí criam-se os guetos, né? Eu sou certo, você é errado. Mas no concreto da vida, no dia a dia, nas relações, essa espiritualidade parece que corre o risco de não penetrar a profundidade disso, né? Eu não sei se é mais ou menos nessa linha que o senhor propõe essa mudança de paradigma, né? De modo de enxergar o que é a espiritualidade. Não é uma espiritualidade desconectada da vida, por isso ela é vida. A palavra espiritualidade, por aquilo que tenho dito antes, a palavra espiritualidade parece ser que é uma coisa que está no ar e poderia fazer que eu escolho um sentido para a minha vida, mas é um sentido teórico e depois eu vivo como eu vivo, sem que necessariamente tenha um ponte entre uma coisa e a outra. Então, com a palavra espiritualidade, eu acho que se aprofunda ainda essa separação entre o que eu penso e o que eu vivo. Por essa razão, falar de vida toca a pessoa toda, sobretudo a dimensão da escolha. Porque se a espiritualidade, vamos a dizer, ou aquilo que dá sentido à minha vida, não se traduz como o critério fundamental das minhas escolhas e minhas eleições durante o cotidiano, então aí não tem, em realidade, não tem uma vida religiosa, mas não tem nem uma espiritualidade. Porque o conceito de vida e também vida cristã inaciana, quer dizer que a vida é cristã com uma, vamos dizer, com uma orientação muito especial ao interno da igreja, que é a tradição inaciana. Então, se temos uma vida cristã inaciana, é muito mais identitária, por dizer assim, frente a
mundo da espiritualidade. Essa é uma vantagem de falar de vida e não de espiritualidade. E por isso é necessário, eu acho que é necessário cambiar mentalidade, porque o problema é que o mundo nos últimos 50 anos, a nível religioso, de espiritualidade, tem mudado. E se nós continuamos a pensar como 50 anos atrás, então não vamos dialogar. Acho que uma proposta inovativa tem que ajudar ao diálogo com as pessoas e mostrar uma abertura. Não é para o identitário, não é para ficar fechados em nós, mas para abrir pontes. Porque, claro, o Senhor chama a todos e nós vamos encontrar a todos, mas o mundo de hoje quer de nós cambiar mente, como eu estou falando. Santo Inácio propõe uma espiritualidade que, de fato, ela é encarnada e no cotidiano, né? Buscar encontrar Deus em todas as coisas e em tudo. O cotidiano se realiza nas decisões que eu tomo. Quando o senhor fala dessa vida cristã inaciana, alguns dos passos que nós encontramos dentro dos exercícios espirituais é a questão da contemplação, a questão do discernimento. Como que a gente consegue aplicar isso nesse cotidiano da nossa vida? Porque às vezes a gente faz essa dicotomia, né, de imaginar que a contemplação e o discernimento vai acontecer só quando eu me retirar, ficar 3 dias em silêncio, mas no dia a dia, como que a gente faz isso acontecer? A primeira coisa importante é que a pessoa tem que ter uma direção profunda na sua vida. Tem que ter uma escolha, tem que ter feito uma escolha profunda, uma eleição profunda de uma orientação fundamental da vida. E, em base a essa, trazer para a realidade as decisões que sejam coerentes com isso. Então, se eu, na minha vida, eu estou orientado pelo meu amor, minha fé, minha esperança em Jesus, então eu esperaria que essa pessoa, durante seu dia a dia, seja coerente com essa escolha, com essa eleição profunda. Então, quando eu vou fazer pequenas decisões que eu tenho que tomar, o momento de decidir é o momento onde eu devo fazer transparente aquilo que eu tenho como base e fundamento da minha vida. Vamos por aí? Sim. Ótimo, ótimo. É o concreto da vida mesmo, né? É no dia a dia, como o senhor falava, das minhas escolhas. A eleição fundamental da vida cristã, no fundo, é um exercício de amor e de entrega a Jesus. Mas para entregar-me a Jesus tenho que conhecê-lo e contemplá-lo. E a contemplação faz mais coloca o acento na parte mais passiva de recepção, porque o conhecimento vai na procura, mas quando eu acho, eu recebo, e então eu acolho. Por isso a atitude da contemplação é fundamental, porque dali eu recebo o alimento para poder ficar centrado na minha opção, vamos dizer, fundamental. Mas, para realizar na vida concreta, eu preciso tomar decisões. Mas como poder tomar decisões se eu não estou ligado, vamos dizer, com... São coisas sempre interconectadas, não são separadas, né? Esse é o grande desafio de hoje, porque a sensação, escutando o Rossano, eu lembro que, por exemplo, a espiritualidade, na realidade da igreja atual, das igrejas, no ambiente religioso atual brasileiro, a espiritualidade, ela se transformou em um produto. Exatamente. Entendeu? Em que eu retenho. E isso não muda a minha vida. Isso muda epidermicamente. Mas as decisões profundas que vão mudar a minha vida, elas ficam meio que stand-by. Porque eu posso, inclusive, mudar de igreja, de religião, de fé. E pronto. Então a minha relação com o sagrado, com o mistério e com Deus passa a ser algo tão intimista que vira um produto que eu posso comprar, que eu posso mudar, como eu troco de um partido político, de um time de futebol. Então, é muito interessante essa proposta
da vida cristã inaciana que pede decisão, eleição e escolha fundamental por Cristo. Isso é cristianismo. Ou seja, transforma a minha vida, transforma a realidade. E eu vou ter um modo de proceder coerente com a experiência que eu faço de Jesus. Então isso é mais importante do que o ambiente religioso. Sim. Entendeu? Então, se eu só estou focado no ambiente religioso, mudo para aqui, vou naquele pastor, naquele padre, eu estou preocupado com bem-estar. E é sempre coisas exteriores. E uma sociedade que oferece que você tem um poder de compra alto cada vez mais, você vai levar essa experiência para o mundo religioso, para o ambiente religioso. Sim. E a gente vê isso acontecendo concretamente. Eu compro a minha felicidade, a minha experiência de Deus. Mas quando entra no âmbito da decisão, da mudança, da transformação, aí a gente vai dizer muitas vezes, a minha religião é uma coisa, a minha espiritualidade e a minha vida é outra. Separa tudo. Separa. E aí está a grande crise. Partimos da ideia que o homem e a mulher, por o fato de ser homem e mulher, seres humanos, temos uma necessidade de uma transcendência que somente podemos nos realizar em uma relação com o mistério e não com aquele que ele fala, não, de voltar sobre mim mesmo como um intimismo, porque é uma experiência na intimidade, mas é uma experiência da intimidade em relação à intimidade de Deus. Isso é a diferença. Sempre interconectado, né? Lércio, aqui no Brasil, a Rede Servir propõe não só a experiência dos exercícios, dos retiros, dos momentos de oração, mas também uma experiência de formar pessoas para acompanhar este processo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que funciona, o que são essas formações, quem pode participar. Eu digo isso porque quando eu gravei com a Emiliana, ela até testemunhava falando um pouco disso, de que quando ela começou a participar, ela achou que para acompanhar as pessoas nesse processo dos exercícios, eram somente os jesuítas. Tinha que ser padre, tinha que ser irmão, tinha que ser freira. E ela falou, mas eu não posso ser padre, não posso ser irmão, nem quero ser freira, e agora? E aí quando vem a proposta dela participar então de uma formação para ela ser acompanhante, né? Para ela poder acompanhar as pessoas. Como que é esse processo formativo? Então, vale lembrar que a experiência dos exercícios brotam da experiência que Santo Inácio fez na sua vida pessoal. E logo ele começou a aplicar a outras pessoas, dar a outras pessoas. E com isso a gente vai percebendo que ele não era padre ainda, era leigo, né? E começou aplicando de vários modos na vida das pessoas. A companhia vai percebendo isso. E aqui no Brasil, por exemplo, a partir do SEI Brasil, né, que é o Centro de Espiritualidade Virtual que nós temos, e da Rede Servir, a gente tem se preocupado em fomentar e intensificar a formação das lideranças de homens e mulheres. E aí, dentro desse campo, né, temos padres diocesanos, seminaristas, temos religiosas de várias congregações, temos religiosos de outros grupos, de várias congregações religiosas, e os jesuítas, não é? E leigos e leigas de todas as partes. Então, o grande foco é o CAP, que é o curso de capacitação que nós temos aqui no Brasil, tanto no Nordeste, para responder às demandas Norte e Nordeste, como aqui no Centro, em São Paulo, em Itaici. O CAP 1 e o CAP 2. Qualquer pessoa pode fazer o CAP 1, desde que responda a alguns critérios, como, por exemplo, ter feito os exercícios espirituais na modalidade de 30 dias, ou 30 dias em etapas, ou o EVC, Exercício na Vida Cotidiana. Essas pessoas podem fazer o CAP 1. Depois o CAP 2, só quem já fez 30 dias. Então, veja, esse curso, CAP 1 e CAP 2, ele é a base para quem quer acompanhar exercícios espirituais, para quem quer compreender a metodologia dos exercícios e acompanhar as pessoas nesses passos. É diferente da orientação espiritual como um todo. Há outros cursos, não é, que outras instituições oferecem. Nós oferecemos hoje especificamente a formação para o acompanhamento dos exercícios espirituais. Qualquer vocação, leiga, sacerdotal ou vida religiosa. Eu acho legal a gente falar disso, porque a gente vê se
de fato, encarnando na nossa vida do dia a dia várias possibilidades dessa provocação que o Padre Rossano faz, de sair de um entendimento, às vezes, muito teórico e só no mundo das nuvens, né, sobre a questão da espiritualidade, e descer porque nós vivenciamos cristamente essa espiritualidade. Seja a partir daquele que quer fazer o exercício espiritual, para eu fazer esse processo de discernimento, para entender, para poder me aprofundar na minha espiritualidade, seja aqueles que já realizaram isso e têm esse desejo, porque eu acredito que ser acompanhador de uma outra pessoa na perspectiva da espiritualidade também é uma vocação, também é um chamado que a pessoa recebe de Deus para poder ajudar a outras pessoas. E isso exige, não é simplesmente porque, eu acordei hoje, saio dando conselhos por aí, né? Quando a gente fala da questão da espiritualidade, como o Lárcio dizia, tem um processo a ser feito. Primeira exigência que o Padre Rossano falava, eu preciso ter um conhecimento mínimo e uma relação de quem é Jesus. Eu preciso me relacionar com ele. Não pode ser só algo teórico, porque eu assisti um vídeo do Magiscast de 2 padres falando sobre espiritualidade, pronto, agora estou preparado. Talvez seja um começo de uma provocação para conseguir dar mais passos dentro disso, né? Isso é concreto, né, Padre Lárcio? Jamais porque precisa lembrar que para fazer o acompanhamento dos exercícios espirituais, precisa ter uma experiência, primeiro, de Jesus Cristo, não é? E segundo, dentro da metodologia dos exercícios. Porque você vai acompanhar alguém dentro da metodologia dos exercícios. Então não dá para ser qualquer pessoa, né? Agora, qualquer pessoa, tendo feito uma experiência de Jesus e tendo feito os exercícios espirituais, pode acompanhar. Ou pode fazer o curso, para perceber se tem vocação de, como você diz, se tem vocação de acompanhamento. E aí é bonito ver, porque numa igreja hoje, também laical, sinodal e em saída, nós temos muitas perguntas na sociedade que a gente precisa ajudar a responder. E a experiência de Deus é um caminho, né? Sim. Então, muitas pessoas podem ajudar nesse ministério. E temos muita gente boa. Lembro também que a CVX, a Comunidade de Vida Cristã, que são leigos e leigas que vivem a vocação inaciana, também oferece muitos cursos. Então, a partir do movimento CVX, né, eles também têm a formação deles para o acompanhamento. Formações latino-americanas, formações internacionais e formações nacionais. Mas vários deles, ou todos, também fazem o CAP. Então há vários caminhos de crescer nesse acompanhamento. E é legal a gente ressaltar aqui que nós estamos falando especificamente de um carisma dentro da igreja, que é o carisma inaciano proposto pela Companhia de Jesus, né? E eu acho que essa é a riqueza e a beleza também da dinamicidade do Espírito, né? Que sopra no coração das pessoas, assim como soprou no coração de Inácio, e ele construiu todo esse caminho, e continua atualizando essa necessidade que é próprio da igreja, né? Que é dinâmica, a ação de Deus é dinâmica. Eu diria ainda mais que é um carisma compartilhado, porque hoje, no Brasil, temos muitas congregações religiosas femininas que vivem o carisma e que trabalham com os exercícios espirituais, que têm casa de retiro e que acompanham muitas pessoas e que oferecem muitas oportunidades de formação, né, de acompanhamento espiritual e de fazer os exercícios. Então é um ministério, eu diria que compartilhado. E isso é muito bonito, porque as vocações são diversas, né, para o mesmo ministério. E eu acho que é uma vocação própria da Companhia de Jesus propor espaços para que a igreja, de modo geral, possa continuar estando, como diz, né, fazer um trocadilho aqui, na companhia de Jesus, para estar perto de Jesus, junto com Jesus e fazer a experiência dele. Padre Rossano, eu pude ouvi-lo um pouco no simpósio, né, que aconteceu em Itaici, e eu acho que foi uma experiência muito bonita de ver também muitos leigos ali participando. Nós estamos agora aqui na província no Brasil, recentemente nós prorrogamos a campanha Ser Mais com os Demais, né? Ela estava proposta para 1 ano, e aí a gente ouvindo, né, os jesuítas, né, ouvindo a província, ouvindo as pessoas do impacto que teve essa campanha, decidiu então prorrogar por mais 1 ano. E nós estamos agora nesta segunda etapa da campanha Ser Mais com os Demais. Uma das coisas é enfatizar a importância do envolvimento dos leigos dentro da questão do carisma e da igreja também, de modo geral, né? Que é um combate muito grande que a gente vê que existe no interno da igreja contra a questão do clericalismo, né? Contra a questão de usar o poder, que na realidade a autoridade devia ser serviço, né? E é muito bonito
ver o envolvimento de todos aqueles leigos participando do simpósio, e ali a gente bem sabe que é uma parcela, porque existem muitas outras pessoas envolvidas que fazem a missão da companhia e da igreja acontecer. Mas eu achei interessante que muitos ali se sentiam provocados de algumas perspectivas teológicas, assim, né? Porque às vezes a gente que estuda um pouco a área, para nós é muito claro alguns conceitos, e as pessoas, quando escutam, acham que estão falando de uma coisa de um outro mundo, o que é isso? Isso não me toca, não conheço, me explica, mas que às vezes já faz parte do dia a dia, né? Às vezes só conceitua algumas coisas. E aí quando a gente fala de uma mistagogia do carisma inaciano, da vivência inaciana, nessa proposta que o senhor traz de sair de um entendimento somente de uma espiritualidade, somente entre aspas, né? De uma espiritualidade inaciana para uma vida cristã inaciana, o senhor propõe alguns passos para a gente vivenciar isso, essa coisa no concreto da nossa vida, né? Queria que o senhor comentasse um pouco isso, assim, porque dentro da perspectiva da vida religiosa, dentro da perspectiva dos padres da igreja, talvez tenha algumas referências, alguns fundamentos que acaba aprofundando por conta mesmo no estudo da teologia, né? Mas os jovens que nos escutam, os leigos que nos escutam, às vezes sentem um pouco de medo de, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, porque isso aí... Mas não, é uma proposta para todo mundo vivenciar, né? Então, dentro dessa mudança de paradigma que o senhor traz para nós, de ser vida cristã inaciana, que dicas o senhor traz, assim, desses passos que o senhor propõe na mistagogia inaciana? Que passos, como fazer acontecer? Em relação àquilo que eu já estava dizendo, de como a vida implica... português, a vida implica uma presença de Deus na minha vida, e temos que partir do pressuposto que o fato que tinha cambiado sociologicamente a situação não significa que o homem e a mulher tinham cambiado. Então, como falava, temos um desidério de transcendência que, do ponto de vista nosso, somente se pode encher com a presença de Jesus. Então, se isso é verdade, que continuamos, embora tenha cambiado o contexto socio-religioso, mas se ficamos ainda como homens e mulheres de transcendência, então a primeira coisa que temos que estar certos é que Deus continua a nos tocar os corações, mas eu acho que temos perdido um pouco a sensibilidade para reconhecer como Deus vai tocando a vida das pessoas no dia a dia, com experiências de amor, com experiências da beleza, com experiências de estéticas, mas também com experiências da obrigação moral. Então, temos que recuperar essa sensibilidade com experiências da natureza, por exemplo. E esse seria o primeiro passo. Ensinar às pessoas, e essa é uma recomendação que eu faço ao Padre Laércio para todos os seus projetos, iniciar Anota aqui. Tenho que tomar nota. Que iniciar a sensibilizar os jovens, sobretudo, a essas experiências que muitas vezes eles têm, mas não têm um quadro de referência para interpretar a experiência. Eu acho que na metodologia da interiorização ou da mistagogia inaciana, esse deveria ser o primeiro passo, ajudar aos jovens, sobretudo, mas todas as pessoas, a interpretar. De aí é que é uma proposta para todas as pessoas, jovens, adultos, mais velhos, não se pode dizer. Não. Mais experientes, mais vividos. Mais experientes, mais vividos. E, de fato, acho que é um primeiro passo muito importante, porque a pessoa conseguir aterrissar na sua própria história, entender que Deus está se comunicando, já se comunica com ela. A coisa importante é que Deus tem um modo de nos tocar. É aquilo que na espiritualidade, na tradição inaciana, chamamos consolação e desolação. Mas tem também outros modos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é dar centralidade ao processo de tomar decisões. O discernimento de espíritos é
entender que eu recebo um toque, uma emoção da parte de Deus que me move, que me move a fazer, a pensar algo, a sentir algo, e depois tenho que refletir sobre isso para tomar uma decisão. Toda a vida cristã é uma chamada e uma resposta. Por isso que a centralidade, dar a centralidade que me parece que não tem tido na tradição ignaciana recente, se parla sempre de tomar decisões, mas eu acho que não é o eixo não é o eixo que tem a centralidade. Porque toda a Bíblia é chamada de resposta, e chamada de resposta é receber uma emoção e responder a essa. Por isso, esse é o segundo ponto. Sensibilizar para a percepção dos toques de Deus, ensinar que na vida cristã todo é centrado na decisão, e depois os outros dois, obviamente, se eu me centro na decisão, porque a decisão é a resposta à revelação que Deus faz para mim, o que chamamos a emoção espiritual, isso tem que ser da fonte da revelação e da encarnação, como você gosta de falar, que é Jesus. E então, depois daí, com a prática da contemplação de Jesus, que para isso também o modo de fazer nos exercícios ajuda muitíssimo, então vem a contemplação do mistério de Deus. É o mistério de Deus que nos transforma, porque é verdade que nós estamos chamados a uma transcendência que nos transforma, mas no mistério de Deus. E então, o mistério de minha vida, que procura um sentido para a minha vida, me leva ao mistério de Jesus, e Jesus me abre ao mistério de Deus através da sensibilização e das decisões que eu tomo em base àquilo que eu considero que é o toque que Deus me dá. É Deus que fala na nossa própria história, e aí a gente talvez precise fazer exercício de aprender a ouvir para conseguir responder de maneira um pouco mais concreta. Você explica melhor de mim. Isso me faz lembrar do Padre Piano, né? Muito essa questão da linguagem de Deus e da forma como Deus fala em nossa vida. Ele chamava da teografia de Deus, né? O modo como Deus escreve em nossa história, fala em nossa história. E eu acho que esse tema é muito interessante porque faz justamente ao ponto central, que é a dificuldade que a sociedade tem, jovens, adultos, de detectar essa linguagem, essa voz de Deus, essa moção no espírito. Por quê? Estamos tão para fora, vivendo numa sociedade do desempenho, do cansaço, né? Da produção de resultados, que a gente esquece que a experiência espiritual é com uma pessoa que me fala profundamente. Não é só uma teoria, né? Justamente. Então, não é só sentir prazer, mas é para onde me leva isso, não é? Então, é a concepção da imagem de Deus. Parece que precisa purificar as imagens de Deus para entender como Deus fala. Senão, tudo se torna Deus, mas um Deus meio sem rosto, sem identidade, sem cheiro, sabe? Sem E as ondas, Deus que eu ouvi falar, né? Alguém falou de um Deus e esse Deus existe, mas às vezes eu não faço a experiência deste Deus, né? E nos exercícios espirituais é muito comum a gente encontrar pessoas feridas profundamente por experiências negativas de religião e de Deus. Porque não se conhecem, não criaram espaço de interioridade, não acessam a sua vida interior, consequentemente não sabem entender, detectar a linguagem, o modo como Deus fala. Eu acho que é um grande desafio que a gente vive, falando especificamente da missão da igreja, de estar também nesse ambiente digital, porque eu leio e vejo que muitos se sentem donos de Deus, donos da verdade e donos daquilo que é certo e o que é errado, né? E a gente incorre muito mais em proselitismo religioso, porque eu vou dizer para você como é que você vai encontrar Deus. E é o meu jeito que você tem que fazer. E se você não fizer desse jeito, não tá certo. E aí a gente vai para os extremos, né? Seja daqueles que às vezes vão se trancar dentro de casa e dizer eu faço a minha experiência de Deus e ponto final.
e aqueles que às vezes vão ser só uma massa de manobra, vai ouvir o que estão falando, porque ao mesmo tempo que é um potencial positivo a questão do ambiente digital, das redes sociais, a gente conseguir chegar a muitas pessoas, também é um grande desafio, porque eu não sei para quem eu estou falando, não sei quem é que está me ouvindo aqui. E a experiência de Deus precisa perpassar a questão do encontro. E para eu poder falar de um encontro é personalizado. Então é o meio do caminho, né? Não é nem eu querer viver sozinho, nem eu só abaixar a cabeça para o que eu estou falando, mas eu precisar partir dessa minha experiência. Outra das coisas que é muito importante, voltando ao que falávamos ao início, a diferença, o fato que se quer ser espiritual, mas não religioso, e que muitas vezes ser espiritual significa ter experiências, experimentar, e muitas vezes também na linguagem da igreja se fala de amor a Deus, mas não se fala da responsabilidade de voltar, de responder a esse amor com o empenho personal, com o amor. Porque o amor que uno recebe pede ser correspondido. Mas essa segunda parte eu acho que não está muito presente no ambiente também eclesial. E então, por isso que eu evidencio ainda mais uma vez o fato da importância da decisão. Porque a experiência tem que me levar a responder. Porque senão é como comer chocolate. Dá prazer, mas não tem consequências de mudanças importantes na vida, né? E isso é muito próprio, não é só aqui nós que estamos falando, né? Desde o início, Jesus, quando convida as pessoas para segui-lo, pede essa tomada de decisão, de assumir. Eu costumo dizer, né, quando falo com jovens, de que Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca fez promessas vazias para as pessoas seguirem ele. Pelo contrário, ele era muito sincero, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E aqui a gente não está falando de uma vivência de sofrimentos, não é isso. Mas é dizer que Jesus falou que iam ter desafios, exige... Sequência, né? Exatamente, exige esse sair da minha zona de conforto, né? Existe responsabilidade, como é que eu vou responder a tudo isso? E essa experiência precisa comprometimento. Eu não posso delegar a outra pessoa, né? A minha conversão... E aqui, conversão não numa perspectiva moralista de que eu tenho que deixar de pecar, mas converter o meu coração para estar mais próximo de Deus através das minhas escolhas, através das minhas atitudes, exige de mim. Eu não posso cobrar que o Padre Rossano escolha por mim, que às vezes é o que as pessoas querem, né? Vocês, enquanto padres, devem escutar muito isso, né? Muitas pessoas perguntam, o que eu faço agora? Mas a gente não tem que perguntar, a gente pode perguntar para nos ajudar a refletir, mas eu não posso esperar que a pessoa me dê uma resposta pronta, né? Porque precisa ser uma decisão a partir do chão da minha vida, da minha realidade, né? O tempo passa muito rápido aqui, viu? Já passou? Já passou o tempo, já, Padre Rossano. Foi uma aula para mim poder ouvi-los, né? Essas partilhas, essa vivência. Eu fico impressionado como você entende muito todas essas coisas. Ah, não é muito não. Eu estudei um pouquinho para poder chegar aqui. Foi o simpósio. Foi o simpósio, o livro, gente. Mais uma vez o livro, Padre Rossano. Pela Loyola. Padre Lércio, faça o merchan. Quem quiser conhecer mais o livro, quiser comprar, onde encontra, como faz, e outros materiais também. Justamente. A dica é muito boa porque quando a gente pensou no simpósio e que pensamos no nome do Rossano, ele logo indicou esse livro que já existe desde 2015. Diferentes versões. Isso, outras versões. Mas essa versão aqui em português tem 2 textos em anexo que faz com que o livro seja novo, né? Então eu diria, vale muito a pena, pelas edições Loyolas, no portal, você pode adquirir o livro, que foi o pano de fundo, digamos assim, o tema central do tema do simpósio com o Padre Rossano. Claro, existe um catálogo específico na Loyola de livros de espiritualidade com temas, fazer escolhas, tomar decisões, discernimento, moções do espírito, metodologia dos exercícios espirituais. Então eu super aconselho esse livro, porque você, mesmo que você não participou do simpósio, você vai ter contato com o material que foi trabalhado no simpósio, com a linguagem bastante interessante e acessível. Então fica a dica aí, tá bom? Para quem quiser comprar o livro.
E nós deixaram outras dicas aqui também, né? Como eu disse durante o episódio, nós estamos aqui em parceria minimamente de 2 frentes apostólicas. São coisas muito grandes, né? Que nós estamos aqui humildemente representando, que é a perspectiva Colaboração, Fé e Espiritualidade da província dos Jesuítas no Brasil e também Juventude e Vocações. E aí nós temos muita coisa que pode ser consumida para as pessoas que nos acompanham. Isso aqui são só algumas sementes de provocação que a gente faz, né? Mas lá na página do Magis Brasil, mas também nas páginas, né, das redes sociais, no site magisbrasil.org.br, mas também da Rede Servir, existe muito material, seja para aqueles que querem aprofundar mais sobre essas temáticas, seja para aqueles que também querem fazer experiências, né? Então, na página do Magis Brasil, nós temos lá o calendário com as atividades, quem quiser participar, quem quiser conhecer. Nós temos centros espalhados no Brasil que tem tardes de espiritualidade, retiros, experiências de inserção sociocultural, voluntariado que faz encarnar essa vivência, né? E também de construirmos comunidade. Mas queria que o senhor falasse um pouco, Padre Laércio, também dos portais, do site da Rede Servir, que também tem toda essa perspectiva que é para um público mais abrangente também para jovens, mas para todas as pessoas, né? Nós temos o portal redeservir.com.br, que ali você tem acesso desde a plataforma de Discerne, com vários vídeos, né, de conferências, palestras, formações, tudo gratuito, como você tem acesso também a todos os endereços e contatos das nossas casas de retiros, centros Loyola. O Brasil todo. CIES, núcleos inacianos. E, claro, tem a Agenda Nacional dos Exercícios Espirituais. Agenda Nacional. Você entra ali e você pode agendar o seu retiro em qualquer parte do Brasil, em parceria com várias casas de retiros. Claro, temos ali também a Revista de Itaici e a Rádio Amar e Servir, que também estão juntos aí em conjunto. Então veja que a comunicação melhorou muito, a gente deu muitos passos. E se você digita lá redeservir.com.br ou no Instagram, você vai, Rede Servir Oficial, você vai encontrar todo este programa. Não só de exercícios espirituais, mas de simpósios, de lives, né, de reuniões, de encontros, pequenas formações, material, notícias e também informações. Textos pequenos para a internet. Então tudo você encontra ali no nosso portal. Coisa não falta, né, padre? Coisa não falta. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, mas antes de nós encerrarmos, o Magiscast, ele acaba tendo um público um pouco mais específico, que são jovens. Nós comentamos sobre a realidade das juventudes aqui, mas para nós encerrarmos, eu queria convidá-los a deixar uma mensagem de provocação para essa juventude também, né? De que maneira isso que nós conversamos aqui sobre uma vida cristã inaciana, né, da espiritualidade inaciana, de que maneira o jovem deve e pode se engajar, deve e pode participar diante da realidade que vocês conhecem, das vivências, né, de escutar também o clamor das juventudes, o que essa proposta de uma vida cristã inaciana pode servir de resposta também para essa juventude. Sim, eu diria aos jovens que eles, olhando a Jesus, têm que arriscar ir além de seus limites. É a única maneira de poder transcender, diria eu diria agora. Eu lembro quando eu era jovem, muito tempo atrás. Faz pouco tempo, padre, pouco tempo. Sim. Eu lembro que a coisa que mais me entusiasmava era esse desejo de uma coisa que eu tinha dentro, de ir além de mim mesmo. Uno tem que confiar nisso e procurar alguém que te acompanhe. Isso é fundamental. Mas tem que confiar que essa é presença de Deus, é presença do Espírito que leva. Eu também fico muito impressionado quando Jesus fala ao povo e fala quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os jovens têm ouvido para ouvir. Tem que ouvir. Fique confiado com isso. Não defraude o que você sente como um grande desejo de arriscar a própria vida. Estar atento ao que se passa dentro. Porque aí talvez seja o caminho, a pergunta para a resposta que a gente está buscando. Não dá para encontrar felicidade, realização, plenitude, se eu estou sempre fora de mim. É próprio do tempo, né? Dos jovens, muitas aventuras. Que bom. Mas não esqueça
Porque aquilo que a gente está buscando fora já nos habita. Então, não há qualidade de vida sem vida interior. Não tem medo. Do jeito que se lançam para fora, tenham coragem de se lançar para dentro. Porque é um mundo a descobrir. Universo, né? É um universo a descobrir. É uma linguagem nova e é uma oportunidade nova. E o belo, nós temos meios e instrumentos. Fazer exercícios espirituais para jovens é um despertar maravilhoso. Isso a gente tem no Brasil inteiro, onde há centros de espiritualidade, né? Ou mages. Então, ter a coragem de ir em busca daquilo que já me habita e que muitas vezes eu deixei ali quietinho, ou esqueci, ou botei o foco em outras coisas. É tempo de voltar, de habitar a sua própria casa. Muito bem, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês, por partilharem também tantos conhecimentos, tantas vivências e nos provocarem também esse desejo, né? Ao escutar vocês, aquilo que eu dizia também serve para mim. Esse desejo de aprofundar, de sair às vezes de uma fragmentação do que é espiritualidade, do que é a vida e conseguir encarnar e vivenciar de modo mais concreto essa nossa experiência de Jesus Cristo. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha aproveitado, gostado. Ajude-nos a compartilhar esse episódio e também os outros conteúdos que nós produzimos, tanto pela Rede Mages Brasil, também quanto a Rede Servir, para chegar a tantas outras pessoas. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Mages Brasil e também Rede Servir, porque todos os dias, todas as semanas, o tempo todo, estamos compartilhando formações e informações. Um abraço para você, nós nos encontramos no próximo episódio do MagisCast. Um abraço e até mais.